Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como, para que serve, né, como fazer aqui a associação do perfil de importação de computadores do SE ativo. Antes de a gente falar sobre a configuração, um breve entendimento para que ele serve, né? Então, esse perfil de importação, a ideia é que você possa fazer o cadastro ou alteração de ativos e também do histórico de softwares, de execuções dos computadores, notebooks, servidores. Então, ou seja, eu vou criar um perfil dentro do módulo de ativos para ele poder entender o que ele tem que buscar ou reconhecer. Eu vou ter um agendamento que eu vou fazer dentro dele. Obviamente que para isso a gente tem três formas. Uma é manual, o cliente ele teria que fazer uma coleta de dados, né, criar um arquivo XML, um CSV, com informações dos ativos para poder alimentar esse agendamento e essa informação de histórico. E colocar essa informação dentro de um banco de dados, num local que quando eu crio o perfil, eu tenho que dizer qual é esse local onde está sendo armazenada a informação onde ele vai ter que ler. Então, vamos lá. Hoje, a gente tem como fazer de forma manual, via OCS e via um outro aplicativo, porém, o OCS já é um sistema que o Soft Expert já reconhece, ele já tem hoje uma integração com ele de forma nativa. Então, a forma mais simples para que se use esse perfil seria via OCS, né? Para isso, o cliente tem que ter o OCS e ele vai estar instalado nos equipamentos que ele vai querer utilizar. Então, ele vai ter aí no notebook, no computador, no servidor, o OCS reconhecendo o equipamento e todos os softwares que ele está usando e a utilização do equipamento. Tudo isso então ele vai fazer e vai armazenar em um banco de dados, que é o mesmo banco de dados onde está o servidor do Soft Expert, um local dentro da aplicação, né, do banco de dados lá. Ele vai criar uma pasta para armazenar automaticamente. Tá? Então, o OCS lê, armazena dentro dessa pasta, e aí, obviamente, o perfil vai fazer a coleta desses dados para poder popular nos ativos, podendo cadastrar ou alterar se o ativo já existir, e foi trazendo todo o histórico que ele faz de leitura, né? Utilização, últimos acessos de usuário, softwares instalados e aí por diante, através do agendamento. Então, tendo essa informação, né, entendendo como isso vai funcionar, eu vou entrar aqui dentro do sistema e vou mostrar para vocês um exemplo de, primeiro, vou mostrar para vocês um exemplo de perfil de importação de computadores. Então, eu já criei aqui um perfil teste, né? Mas eu vou pegar esse aqui, o do Desktop TI, que ele já está usando dentro dele o OCS. Então, ele tem, como eu disse, o manual, OCS, e tem para o Cetrion aqui também. Mas o OCS, o que acontece? Quando eu coloco esse formato, ele já tem hoje mapeado quais os campos que ele tem que buscar lá do OCS. Quando ele fizer lá a leitura, o OCS vai armazenar esses campos, sendo que o campo-chave é o nome. Então, é muito mais fácil do que eu fazer um Cetrion ou manual. Ele já sabe que ele tem que reconhecer um arquivo XML lá dentro dele e vai fazer a conexão. Eu vou ter que colocar aqui qual tipo de ativo, é um único tipo de ativo. Então, se eu tiver que fazer isso para notebook, quero fazer isso para servidor, eu vou ter que criar mais de um perfil de importação, porque eu vou vincular isso a cada categoria. Um calendário, a equipe responsável pelo ativo, né? Lembrando que eu tenho que enxergar também quais as equipes que estão atreladas a cada tipo para trabalhar com a mesma equipe. Então, fez isso aqui, coloquei o identificador, nome, qual o tipo de fornecedor, preenchi esses dados, não preciso me preocupar com mais nada, porque o mapeamento ele já vai trazer baseado na integração que ele já reconhece com o CS. Salvo isso, eu vou então fazer o meu agendamento. Aí o agendamento, quando eu faço, né, um agendamento aqui, ó, se eu for incluir um novo agendamento, se eu colocar aqui um perfil, vejam que os campos que ele tem aqui são poucos, mas se eu colocar aqui um perfil desktop que ele já sabe que é o OCS, ó, ele já traz os campos que eu preciso. Tá? Então,
o que vai acontecer? Se eu quero criar agora um agendamento, ele já vai fazer aquele banco de dados que eu falei, quando ele pegar o arquivo do OCS, ele vai armazenar num local para ser feita a leitura pelo perfil, esse local ele já está criando aqui, ó. Só quando eu vou colocar o caminho, que ó, ele vai criar uma pasta, né? Digamos que eu quero que ele crie aqui pasta ativos. Olha lá, ó. Tá vendo que ele, conforme o que eu escrevo aqui em cima, ele já vai preenchendo, então, ou seja, ele já está criando dentro desse local do caminho aqui uma pasta para armazenar os dados que ele vai ler do OCS e aí dali ele vai fazer a importação para dentro dos ativos. Eu vou colocar o caminho do servidor do OCS, login, senha, filtro, então, ou seja, vou identificar lá onde o OCS está instalado, login, senha, algum filtro que se eu tiver, preencho esses dados, coloco a data que eu quero iniciar esse agendamento, né, de coleta de dados, deixo sem recorrência, se eu quiser que ele faça sempre, e vou colocar uma hora. Então, digamos, eu quero que ele faça todo dia, a partir de amanhã à meia-noite. Então, coloco aqui a data de hoje, meia-noite, a partir de agora, todo dia, meia-noite, ele faria essa importação, e vou dar um nome para essa importação, tá? Vou colocar um nome qualquer aqui porque eu saiba qual é o agendamento, porque se eu tiver mais de um perfil de importação, né, eu vou abrir o perfil e eu vou ter também mais de um agendamento também para poder fazer essa importação. Então, conforme a quantidade de perfis que eu crio, é a quantidade de agendamentos que eu tenho que fazer para ele poder executar. Uma vez eu fiz isso, o restante o sistema faz sozinho, e aí com isso ele vai trazer as informações para a gente. Então, eu vou ter aqui essa informação que ele vai importar. Deixa eu só aumentar um pouquinho para facilitar. Então, ele vai trazer o histórico, ele vai criar uma aba, né? Quando eu for lá dentro dos dados gerais do meu ativo, de cada ativo que ele ou criou, ou que ele importou, ele vai criar essa nova aba, e dentro dessa nova aba eu vou ter todas as informações de histórico do que ele está fazendo, lendo nesse agendamento. Claro que eu botei ali falando no agendamento diário, mas às vezes o pessoal faz com uma frequência um pouco maior, uma recorrência aí uma vez por semana, uma vez por dia, e aí vai determinar como uma pessoa quer que seja feita essa importação, e aí ele vai trazer o histórico dentro do ativo. Então, cada ativo vai ter essa nova aba com as informações. Ok? Então, com isso, a gente fecha aí o vídeo explicando como o perfil de importação de computadores, o agendamento, funcionaria.